Há 2 minutos, uma revolta ardente tomou o coração da América. As ruas fervilham de gente. O povo enfurecido está pronto para derrubar um político agora mesmo. Trump mal consegue se controlar. A China apresentou uma decisão de emergência. E começou o terrível. O golpe no Império do Meio iniciou. O ditador explodiu por Moscou. A Ucrânia emerge vitoriosa. Para Putin, tudo está desmoronando como um castelo de cartas. Os russos sentiram a guerra em toda a sua plenitude. Flamingos acenderam o fogo que incinera o inimigo. Está a chegar o assassino francês do Kremlin. Este drone completará a missão secreta. Dentro da Federação Russa, uma guerra civil está começando. Os primeiros sinais sobre tudo isso em nossa edição de Ponto Infernal. Com urgência, os americanos estão expulsando Trump do cargo de presidente. Protestos com uma nova força envolveram os Estados Unidos como uma verdadeira tempestade. A arbitrariedade das forças de segurança ultrapassou todos os limites. Washington prendeu a respiração. É uma mega explosão, um shutdown está iminente. A declaração afiada de Trump atingiu como um relâmpago. Os republicanos estão se afastando do líder da Casa Branca. Começou chocante. O impeachment finalmente se aproxima do político americano. A contagem regressiva começou. Tudo sobre isso em detalhes no material a seguir. Os EUA foram varridos por uma nova onda de protestos. O Congresso insinua um novo shutdown e a cadeira de Trump balançou ainda mais forte. E tudo isso por causa das ações da Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Eles empurraram o dominó e a reação em cadeia não demorou. Em 24 de janeiro, agentes federais de imigração mataram a tiros em Minneapolis, Minnesota, um homem, cidadão dos Isuauá, que defendeu uma mulher quando ela foi empurrada por policiais. E esta é a segunda morte nas mãos da ICE em Minneapolis em um mês. O falecido chamava-se Alex Jeffrey Pretty. Ele trabalhava como enfermeiro em uma unidade de terapia intensiva. Em vez de desculpas ou qualquer tipo de arrependimento, a Polícia de Imigração e a Casa Branca decidiram, pelo contrário, culpar o médico que foi assassinado. Trump acusou a polícia local de inação e afirmou que o prefeito Jacob Frey e também o governador Tim Walz retiraram as forças e não permitiram proteger os funcionários do ICE, o que os obrigou a se defenderem por conta própria. E também afirmou que o morto supostamente tinha uma pistola e publicou uma foto que lhe foi enviada por funcionários do ICE, acrescentando que eles estavam apenas se defendendo. A liderança do Serviço Federal de Imigração chegou a declarar que se orgulha de seus funcionários. Na verdade, eu acredito que o treinamento fantástico que nossos parceiros de aplicação da lei recebem, o fato de eles serem tão altamente qualificados, impediu qualquer tiroteio específico contra eles. Então, nossa polícia fez um bom trabalho detendo-o antes que ele pudesse fazer isso. Mas as imagens, capturadas poucos momentos antes da tragédia, confirmam que o tiroteio não era de forma alguma necessário. Pretty segurava um telefone nas mãos. De um ângulo, é possível ver o agente empurrando uma mulher. Quando a câmera volta para Pretty, ele a abraça pelos ombros. Em seguida, o agente afasta uma segunda mulher. Nesse exato momento, o americano estende a sua mão e se coloca entre ela e o agente. Logo após isso, Pretty foi atingida por spray de pimenta, jogada no chão, espancada e, em seguida, atiraram no americano. Provavelmente havia mesmo uma arma de fogo, mas ela estava devidamente registrada. Ela já tinha sido apreendida ainda durante o momento do confronto e somente depois que um dos agentes começou a se afastar de Pretty com a arma em suas mãos é que os disparos são ouvidos. Graças a Deus, nós temos um vídeo, porque de acordo com o Departamento de Segurança Interna, o DHS, estes 7 rapazes, esses verdadeiros heróis, suportaram o ataque de um batalhão ou algo do gênero. Isso é um disparate, gente. Isso é tolice e mentira. Após a tragédia, as ruas de Minneapolis foram tomadas por uma nova onda de protestos. Apesar do frio intenso, as pessoas saíram para tentar expulsar os agentes de Trump da sua cidade. As pessoas gritavam, voltem para casa, e assassinos. Agentes federais usaram gás lacrimogênio e granadas de efeito moral contra os manifestantes. O Congresso está indignado com as ações da ICE. Devido ao assassinato de um americano em Minnesota, nos Iowa, cresce a possibilidade de um novo shutdown. Os democratas declararam-se prontos para bloquear o pacote orçamental caso se mantenha nele o financiamento do Departamento de Segurança Interna, incluindo cerca de 10 mil milhões de dólares para o Serviço de Imigração e Controlo Alfandegário. Entre as exigências dos senadores democratas está a introdução de mecanismos de controlo mais rigorosos sobre as ações dos agentes federais e o reforço da responsabilidade para prevenir possíveis abusos. Donald Trump, da sua parte, parece não ver problemas no assassinato de um cidadão dos EUA. Essa posição do presidente americano até
começou a afastar dele alguns dos seus colegas republicanos. Eu acredito que a morte de americanos, o que vemos na televisão, causa profunda preocupação sobre as táticas dos serviços federais e a sua responsabilidade. E tudo isso acontece num cenário em que Trump quer ocupar a Groenlândia e lhe dizem abertamente que isso levará ao seu impeachment. Dessa forma, a posição do presidente americano ficou mais instável do que nunca. A isso se soma a aparência visivelmente pouco saudável do presidente americano. Em Davos, novamente notaram grandes hematomas nas mãos de Trump. A Casa Branca declara que, supostamente, não há motivo para preocupação, a saúde de Donald Trump está excelente e ele é apenas propenso a desenvolver hematomas, visto que toma aspirina diariamente para a fluidificação do sangue, conforme já haviam informado seus médicos. E em Davos, Trump simplesmente bateu na quina de uma mesa enquanto assinava o Estatuto do Conselho da Paz. O próprio presidente americano garante sua excelente saúde e bom humor. Mas tudo indica que o efeito dominó foi realmente ativado e o risco de que Trump não se mantenha no cargo até o fim do seu mandato é muito alto, especialmente porque o 47º presidente americano não tem qualquer desejo de ouvir críticas. Um golpe terrível e urgente no coração de Pequim. Xi Jinping realizou uma purga dos principais generais. Algo terrível está a acontecer. Tal coisa nunca aconteceu no Império Celestial, algo chocante veio à tona. Os EUA e a Rússia traíram a China de forma brutal e, para completar, o exército vai atacar Xi diretamente. O punho da força já está pronto, o ditador toma tudo em suas próprias mãos e toma medidas que fazem Moscou entrar em histeria. Será que chegou o momento em que todas as ligações com o Kremlin são cortadas para sempre? Falamos sobre isso a seguir. Xi Jinping está purgando seus generais suspeitos de tentar um golpe de Estado e derrubar o próprio Xi. Na China, desenrola-se uma das mais amplas e preocupantes campanhas anticorrupção de todo o governo de Xi Jinping. Há muitos fatores realmente envolvidos, né? E os militares, e o armamento nuclear, e a transferência para os Estados Unidos, pelo que honestamente acusam, sim. Marianne Pop. O golpe atingiu pessoas do círculo mais próximo do líder chinês que o traíram. No centro da investigação está o general-coronel Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central e um dos mais antigos aliados de Xi. Ele era uma autoridade colossal cujo nome por muitos anos foi percebido como um símbolo de estabilidade e de apoio. Agora, no entanto, Zhang tornou-se uma fonte de ameaça potencial. O Ministério da Defesa da China suspeita que Zhang Youxia tenha cometido graves violações de disciplina e da lei, ou, para ser mais exato, de corrupção. Konstantino Rezegudov. Locutora. O general Liu Jianli também se tornou alvo de uma investigação, que é o atual chefe do Estado-Maior Conjunto do Exército de Libertação Popular, ELP, uma figura-chave responsável por todo o planejamento operacional, inteligência militar, logística e a preparação para o combate das Forças Armadas da China. Ele era amigo da família do presidente Xi Jinping. Konstantino Rezegudov. O general Liu Jianli é uma figura-chave no comando militar. A sua estrutura é crucial no Ministério da Defesa, do planeamento operacional à preparação para conflitos. Rezegudov. Desde o dia 25 de outubro, pelo menos 9 generais perderam os seus cargos. Se Zhang Youxia for oficialmente destituído, ele se tornará o militar ativo de mais alta patente afastado por Xi durante todo o seu governo.
O traidor pode perder até o seu lugar no Politburo. Isso seria um evento sem precedentes para um ciclo de 5 anos de poder. Konstantino. De acordo com a visão dos especialistas, o que estamos presenciando agora pode ser não apenas uma possível preparação para uma invasão de Taiwan, mas também uma forma de rígida consolidação interna. O líder da República Popular da China compreende muito bem que um exército que não esteja sob controle total pode acabar se voltando contra ele mesmo. É interessante que oficiais responsáveis pela direção de Taiwan foram alvo de uma purga. Xi Jinping percebeu que o seu exército, devido à corrupção local, não está pronto para uma operação em larga escala contra a ilha. Para a Ucrânia, estes processos têm um caráter indireto, mas estrategicamente importante. A China é também um jogador pró-Rússia neutro que, embora não abertamente, apoia o Kremlin economicamente e diplomaticamente. Konstantino. Resegudov. Xi Jinping já não confia em Putin. Agora, limpezas em massa, caos administrativo e o atraso na modernização militar enfraquecem temporariamente Pequim como uma retaguarda potencial para a Rússia de Putin durante a guerra com a Ucrânia. Vladimir Putin. Para Putin, este é um mau sinal. Ele compreende que está perdendo um aliado a quem se curvou e bajulou por todos esses anos. Neste contexto de tudo isso, Moscou perderá o apoio neste período de crise tão difícil que está ligado à guerra. Isso acabou de ser revelado. Os flamingos ucranianos destruíram o poder aéreo do Kremlin. Lá, tudo queimou. Os mísseis atingiram um alvo de grande importância. Há uma evacuação urgente em Belgorod. Os russos sonham com a sua própria salvação. Murmansk está congelando e a Kamchatka afunda em toneladas de neve. Putin declara agora o estado de emergência. A Rússia já não tem mais nenhuma salvação. A vingança dos nossos iniciou um processo irreversível. Vocês precisam ver isso com os seus próprios olhos. Analistas revelaram pela primeira vez a confirmação do ataque Flamingo a um empreiteiro de produção de caças Su na Rússia. Ainda no outono, 4 de 4 mísseis bombardearam a fábrica da KVN em Belgorod. Na região de Lipetsk, a fábrica Energia, produtora de fontes químicas de corrente, foi atingida em cheio. E em Novaya Adigueia, a desastrada defesa aérea russa destruiu um prédio de apartamentos com um míssil. Homem 2. Locutora 2. Após o ataque à usina térmica em Belgorod, houve outro apagão. O governador não sabe como resolver o problema e pede que os moradores saiam. Sveta, por favor, me diga onde você se escondeu. Não se encontra, em parte, alguma da cidade. Anatoly Serdyuk, em caso de perda de aquecimento e de energia elétrica, teremos de transportar as pessoas para outros municípios.
que tenham capacidade de receber tantas pessoas ou de transportá-las para outras regiões do país. Se houver possibilidade, vamos nos mudar, levando as nossas crianças para a casa de parentes. Mas há apagões na Rússia, mesmo onde os mísseis ucranianos não chegam. Na região de Murmansk foi declarado estado de emergência por causa de apagões massivos. As linhas de transmissão não suportaram o frio intenso. Correspondente. Enquanto isso, algumas cidades russas perdem energia sem qualquer tipo de impacto externo. Em Murmansk e Severomorsk, a base naval principal da Frota do Norte, há um colapso elétrico. Segundo os moradores locais, em partes de Murmansk os trolleybus pararam. Nos shoppings as escadas não funcionam. Nos prédios os elevadores e nas ruas os semáforos se apagaram. Não há luz, não há absolutamente nada. Então? Não está funcionando. Narradora. Na região de Krasnodar também vivem um Armagedon. Não há absolutamente nenhum conforto da civilização e falta até combustível para abastecer os geradores. Garota, o apocalipse de Belorechensky. A energia acabou e estamos sem luz. Não temos mais água, nada está funcionando em lugar nenhum, está tudo completamente coberto de neve. Nós estamos à procura de gasolina. Belorechensky, 2 de janeiro. Este é o único posto de gasolina onde ainda tem combustível. Espero que chegue para nós e que consigamos aguentar esta fila. Já estamos aqui há 1 hora. Um verdadeiro apocalipse em Kamchatka. A neve literalmente cobre prédios inteiros. O que as autoridades fazem neste momento é um mistério. Ninguém sequer tenta salvar as pessoas. Para os moradores deste prédio, eu nem sei se eles têm sorte ou se não têm sorte, mas o fato é que não vão precisar fazer nenhum esforço extra para conseguir chegar em casa. Basta apenas sentar no bumbum e se deixar levar direto para o andar de baixo. Nas pernas, no traseiro, né, mais precisamente, e ficaram presos. Como é que isto se parece por dentro? É simplesmente uma armadilha de neve para as pessoas, né? É como se entrar no prédio não fosse problema, mas subir por esta rampa, escorregar de rabo, não é nada difícil. Inacreditável! Finalmente! Liberdade! A guerra, mesmo que nem sempre diretamente, mas gradualmente destrói a vida de cidadãos comuns, mesmo nas regiões mais remotas. Repórter, ou seja, não são explosões, nem sabotagem, nem drones. Esta história está ligada ao facto de que, precisamente, de vários serviços que mantêm tais instalações, do ZHX, do MXGS e assim por diante, pessoas foram ativamente recrutadas para a guerra. Muitas regiões relataram uma escassez crítica de pessoal em tais estruturas. Isso leva a que tanto a garantia do bom funcionamento dessa infraestrutura não aconteça, quanto a eliminação de avarias ocorra com grandes atrasos. Tudo isso está diretamente ligado à guerra. E quantos bilhões nos últimos 4 anos poderiam ter sido investidos no bem-estar dos cidadãos? Só o ditador russo quer gastar dinheiro não para melhorar a vida dos habitantes do seu próprio país, mas para matar pessoas em um país estrangeiro. Narradora. As forças da Ucrânia fritaram o inimigo no fronte. Reservas russas derretem diante dos olhos. Nova mega-arma entra em cena. Um cumprimento francês rumo a Moscovo. Macron preparou uma arma de combate inédita para aniquilar a Rússia. A Ucrânia triunfa. Putin não tem como reabastecer as tropas. Todos os soldados chegam em pacotes, em sacos pretos. E além disso, há escassez não só de mão de obra, mas também de mísseis. Será que chegou o momento X após o qual o Kremlin não se levantará mais? Mais sobre isso. Na frente, os ocupantes também estão a ser castigados. Paraquedistas ucranianos, usando drones, atingiram com sucesso um tanque e veículos motorizados inimigos e também destruíram os invasores e os seus abrigos. Nas últimas 24 horas, ao longo de toda a linha da frente, foram registrados 138 confrontos. A maioria dos ataques ocorreu perto de Pokrovsk e Huliaipole. As tropas russas continuam a avançar na direção de Sloviansk e Kramatorsk. Alexander Kiva. Na minha opinião, as mais problemáticas continuam sendo Lyman e Kostiantynivka. Os ocupantes mudaram o foco principal para a questão da captura das principais cidades industriais da aglomeração Sloviansk-Kramatorsk. Portanto, não é por acaso que a pressão está a ser exercida tanto da direção de Lyman, que é o Lyman de Siversk, como, consequentemente, de Kostiantynivka. Os grupos de assalto dos ocupantes tentam consolidar as suas posições nas áreas urbanas desta localidade.
Enquanto isso, uma empresa checa entrega à Ucrânia drones FPV criados com base num UAV russo interceptado. Ele funciona com fibra ótica, sendo invulnerável a meios de guerra eletrônica e é 3 vezes mais barato que outros modelos. UAVs que podem percorrer 500 quilômetros e permanecer no ar por até 5 horas também foram entregues por uma empresa francesa. Alexander Kiva. Na verdade, trata-se do fato de que a indústria de defesa francesa está a refinar as suas tecnologias na produção de drones de ataque em condições de combate real. Isto é, a experiência ucraniana no uso de drones na linha de contato de combate é uma experiência inestimável que os nossos parceiros europeus não têm. E enquanto a Ucrânia é apoiada pelo mundo inteiro, Putin continua a recrutar nova carne para canhão. O comando militar russo lançou uma campanha em larga escala para recrutar especialistas para novas unidades de sistemas não tripulados. No entanto, por trás das promessas atraentes de serviço na retaguarda, esconde-se o reforço de unidades de infantaria com perdas críticas na frente. Sergei Kulbak, sabem que a Federação Russa é uma fronteira instável e a população está em declínio. Não se trata do que obtemos de uma mobilização potencial de 20 milhões. O pânico de Putin que é anunciado, mesmo que parcialmente. Não se trata de obter mobilização e de vocês serem apanhados. A situação social na Rússia. A situação é concedida a Mihai Balan, signatário. E a Rússia também tem déficit de mísseis. Durante o último bombardeamento na Ucrânia, entre os destroços foram encontrados tanto os mais recentes modelos experimentais, como mísseis fabricados literalmente no início de 2026. E que esse é um termo de merda, para ser bem sincero com você. É um fato que não é uma coisa estratégica, não é um passo em direção ao expurgo e não é absolutamente nada mais do que isso. É também um indicador de stress para os russos, pois não há ninguém. A desintegração é um momento de necessidade e financiamento ativo para a Ucrânia. Narradora. Putin não deseja encerrar a guerra e não se mostra disposto a ir a um compromisso. De acordo com o jornal The Times, o ditador russo pode vir a utilizar armas químicas de destruição em massa. A Rússia está a ser rasgada por dentro. A tensão entre a população está a ficar incontrolável. O início de uma guerra civil? Os conflitos estão a agravar-se a todos os níveis. No Kremlin tentam controlar a situação, mas o caos já se manifesta abertamente. Propagandistas conhecidos deitam achas para a fogueira e a sociedade encontra-se à beira de grandes e profundas disputas internas. Os detalhes desta crise e quão espetacular poderá ser o seu desfecho, a seguir no nosso material. Filme. Russos contra migrantes e minorias étnicas. Sabem que os russos impõem uma tradição às pessoas. Adaptação. Segundo a guarda de fronteira do FSB, no primeiro semestre de 25, quase 5,5 milhões de pessoas entraram da Ásia Central. É só 2% a menos que no mesmo período de 24. Tatiana, a situação com os migrantes na Rússia, neste momento, é bastante complexa, porque, por um lado, a linguagem de ódio que constantemente ecoa das telas da televisão leva a que a atitude negativa em relação aos migrantes na Rússia se intensifique a cada dia. Lá também se pode adicionar diferentes tipos de coisas, incluindo histórias criminais que se desenrolaram muito recentemente. Nenhum indivíduo originário do Tajiquistão, que apesar de possuir cidadania russa, assassinou a facadas um jovem de 18 anos na região metropolitana de Moscou. Isso, claro, também aumenta a tensão. Segundo dados do Rosstat, apenas 1 em cada 4 planeia trabalhar na Rússia. Os restantes, na sua maioria, mudam-se para junto de familiares. Na Rússia, até traçaram o perfil da família migrante clássica. Alegadamente, é frequentemente numerosa, com baixos rendimentos oficiais. A mãe não trabalha. Anualmente, uma família assim pode receber do orçamento russo entre 700 mil e 2,5 milhões de rublos. Por outro lado, a economia da Rússia simplesmente não consegue mais subsistir sem a mão de obra dos trabalhadores imigrantes, né? E é exatamente nesta situação tão ambígua que tudo se encontra neste momento. Reportagem. A chamada Comunidade Russa, organização que alegadamente defende os direitos dos russos, deita achas para a fogueira. No seu canal de Telegram, não só são publicados os crimes recentes de imigrantes, mas também é realizado um trabalho de propaganda para desacreditar os não-russos na Rússia. Tatiana, em muitos lugares trabalham principalmente migrantes, embora, como sabemos, leis sejam aprovadas especificamente, por exemplo, para que em algumas cidades o trabalho de migrantes em táxis já esteja totalmente proibido e em outras ainda não por completo, mas a situação, em qualquer caso, é bastante tensa. Vídeo. A questão não para nos migrantes, e as minorias nacionais também incomodam os russos.
Tatiana, se considerarmos, por exemplo, a Bascortostão ou a Tartaristão, lá na composição étnica da população dessas repúblicas, os russos são em maior número do que, respectivamente, os basquires de etnia ou os tártaros de etnia. Portanto, apesar da região ser nominalmente designada como Bascortostão ou Tartaristão, ainda assim há lá uma população etnicamente russa bastante considerável. No formato atual da Rússia, ela deixou de ser federação e gradualmente se torna um estado unitário, onde escolas nacionais fecham e os direitos de minorias nacionais e grupos étnicos são violados. E não é só isso. Com vocês, Darina Rutskau, ainda mais notícias infernais no nosso próximo programa. E por agora, não se esqueçam de subscrever e gostar. Até já!